viva o seu destino. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 20. Eu não sei se os meninos conseguem projetar o versículo. Eu estou usando a versão King James, ok? É Números, capítulo 20. Eu quero que você olhe para o versículo 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Capítulo 20 de Números, vamos olhar a partir do 8, onde o Senhor dá uma direção, uma instrução para Moisés. Ele diz assim: toma o teu cajado, reúne a comunidade toda, tu e teu irmão Arão, e em seguida sobe sobre os olhos deles, diz a este rochedo que faça fluir suas águas. Farás, pois, jorrar a água da rocha, e darás de beber ao povo e também aos animais. Então Moisés pegou o seu cajado que estava diante do Senhor, como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou: ouvi agora, rebeldes, será que teremos que fazer jorrar água dessa rocha para saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado. Imediatamente jorrou água potável e saciou a sede de todo o povo e dos seus rebanhos. Agora observem o versículo 12. E é nesse que eu quero me ater. Contudo disse Yahvé a Moisés e a Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade, e a palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhes dei. Irmãos, essa mensagem, ela se chama Decisões Decidem Destinos. E foi exatamente o que eu acabei de ler. Moisés estava numa caminhada com o povo e já tinha visto e feito muitos milagres. O Senhor já tinha usado bastante esse homem. E em um determinado momento, Deus diz a ele: Moisés, toma o teu cajado, vai junto com o teu irmão e fala para a rocha. Ele já tinha feito isso, ele sabia como fazer. E a Bíblia diz que ele seguiu a instrução que o Senhor deu. Pegou o cajado, pegou seu irmão, reuniu a comunidade e foi. Mas você percebe, nos últimos versículos aí que a gente leu, que ele decidiu fazer um pouquinho diferente daquilo que Deus tinha dito. Nem precisava ele perguntar para o povo se era necessário ele fazer a água sair dali, porque era uma ordem que Deus já tinha mandado. E a Bíblia diz que ao invés de falar a rocha, como Deus tinha instruído, ele simplesmente bateu por 2 vezes. Parece tão simples, né? Parece tão bobo. Coisa tão, um jeitinho, digamos assim. Só tocou 2 vezes. Mas a Bíblia diz que isso foi suficiente para o Senhor chamá-lo e dizer: olha, ninguém mais vai entrar. Vocês foram reprovados para entrar na terra prometida. E sabe, amados, eu costumo dizer que Deus, Ele planeja um destino para nós, Ele planeja um propósito. Ministramos isso esses 3 dias, que o Senhor, Ele tem um propósito perfeito para eu e você viver. Mas eu e você, nós alteramos esse propósito com as nossas decisões. É por isso que eu digo que decisões decidem destinos, e dei o título dessa palavra exatamente esse. Porque as nossas decisões, elas estão decidindo os nossos destinos todos os dias. Quer ver uma coisa muito simples? No ano passado eu estava 10 quilos a menos. E eu estou me sentindo com muito sobrepeso. Só para me subir aqui eu estou cansada. Cheguei aqui já dizendo: pastor Henrique, eu estou cansada, eu estou ofegante.
Por quê? Porque a decisão que eu tomei de comer além daquilo que eu deveria, me fez chegar aqui. E se eu não parar, pode acontecer coisa pior, sim ou não? Mas vocês concordam que quem tem que cuidar da minha saúde sou eu? Quem tem que cuidar da minha alimentação sou eu? Que Deus não é responsável por isso? Mas no nosso dia a dia nós vamos transferindo as nossas responsabilidades para Deus, para outras pessoas. E a gente acaba alegando até que está comendo demais porque alguém está fazendo raiva a gente. Não, eu estou comendo porque eu estou nervosa. Conhece alguém que fala isso? Não, eu estou comendo porque eu estou ansioso. Meu marido faz raiva demais. Ele me faz raiva, eu vou comer. Não, aquele menino lá em casa. Não, mas a gente come é porque gosta de comer. Não é porque o outro, não é por isso, por aquilo. É porque gostamos de comer. Quem gosta de comer, gosta. E eu gosto, viu? Eu amo comer. Mas o que eu quero lhe dizer é que a Bíblia nos orienta. E eu poderia lhe dizer vários textos aqui, e vou lhe dar alguns. Eu quero começar com Provérbios, onde a Bíblia nos orienta. Nós pensarmos antes de decidir. Nós refletirmos antes de fazermos algumas escolhas. Eu quero que você olhe para Provérbios 14, 12. Provérbios 14, e versículo 12, que diz assim: há caminhos ao ser humano que parecem ser as melhores opções da vida, mas no final conduz à morte. E esse exemplo que eu acabei de dar sobre a minha saúde é uma das coisas que pode sim levar uma pessoa à morte física, mas tem muitas coisas conduzindo a nós cristãos a mortes espirituais, a morte em várias áreas da nossa vida. E quando você olha para Provérbios 4, e versículo 26, quero que você olhe comigo. Se não der tempo você olhar, você pode só anotar, por gentileza. Eu só quero ler alguns textos que reforçam aquilo que eu estou lhe dizendo em relação a você buscar a Deus antes de você tomar decisões. Porque decisões decidem destinos. Capítulo 4 de Provérbios, e versículo 26 diz assim: reflete sobre as tuas escolhas. Reflete, ou seja, pensa sobre as tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas. E qual é a consequência disso? Ah, os meninos já colocaram aqui, né? E todos os teus planos serão bem-sucedidos. O que a Bíblia está dizendo? Que tem um caminho, que tem um segredo para mim e para você ser bem-sucedido. E de verdade, gente, assim como eu, você também quer ser bem-sucedido? Você já pensou tudo que você for fazer ser algo extraordinário, dar certo? A Bíblia diz que tem um caminho. Qual é? Pensa primeiro, reflete. Faz o cálculo. Quando a gente vai fazer um negócio, a gente não faz aquela prévia lá para saber se vai dar lucro ou se vai dar prejuízo. Na vida, na caminhada com Deus também é assim. Isso vai me trazer êxito. Isso vai retardar o meu propósito, ou vai até roubar o propósito que Deus estabeleceu para mim. Isso vai acelerar o que Deus tem para mim, ou será que isso vai me atrasar na minha caminhada com Deus? Hoje, conversando com uma liderada, e acabei não descobrindo, porque isso eu já sei, mas percebendo que uma pessoa que caminha conosco ainda é muito imaturo nas escolhas e nas decisões. Tem sonho ministerial, tem sonho de fazer muitas coisas para Deus, mas nas escolhas do dia a dia, continua fazendo as escolhas que um cristão novinho, que acabou de aceitar Jesus, não faria mais. E eu fico a me perguntar, Deus tem propósito ministerial para aquela pessoa? Tem. Nós falamos muito sobre isso esses dias. Mas escolhendo como essa pessoa está, ele vai conquistar o que ele quer? Não vai. Vai retardar, no mínimo, se ele não perder o propósito, ele vai atrasar muito, como eu atrasei o meu ministério. Mas eu quero falar de algumas coisas. Eu separei aqui 3 ou 4 coisas para falar para você hoje, que são essenciais para decidir o nosso destino.
E muitas vezes nós não estamos nos apercebendo. Nós falamos muito essa frase, eu falei ela por muitas vezes. Decisões decidem destinos. Mas a grande verdade é que eu e você decidimos coisas sem pensar. Quando nós estamos no trânsito, por exemplo, você que dirige, você nem precisa olhar o que você está fazendo, que já é prática para você. Você já sabe o caminho da sua casa. E a gente tem dificuldade de perguntar para Deus. Às vezes Deus nem quer que você volte pela mesma rua naquele dia que você vai para casa. Já aconteceu comigo. Deus está caminhando em direção à minha casa. E Deus fala assim, eu quero que você vá lá pela rua de cima. Eu quero que você vá por esse endereço. Por quê? Porque Deus tinha algo para fazer naquele trajeto. Assim como Jesus, na passagem por Samaria, ele não tinha que ir lá. Mas ele decidiu passar por lá. Porque ele queria encontrar uma mulher na beira de um poço para mudar a vida dela. E ele continua usando a mim e a você para alterar o destino de pessoas. Mas a gente já sabe onde a gente mora. E a gente quer ir pelo mesmo caminho que sempre vai. Não é assim? Para que mudar a rota? Olhe para quem está perto de você e diz, às vezes Deus pede para você mudar a rota porque Ele quer abençoar alguém. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor faz comigo e com você, que se nós não estivermos atentos, nós vamos decidir o nosso destino, fazendo o contrário daquilo que Deus esperava de nós. E uma das coisas que decide, a primeira coisa que decide o nosso destino, e que nós não ficamos atentos a ela, é a palavra que nós falamos. Eu não sei se você reconhece isso, mas a Bíblia diz, lá em Provérbios 12, 21, que o poder da vida e da morte está naquilo que você fala, está na sua língua, está na minha boca. O poder de abençoar e de amaldiçoar. E a gente cita esse texto muitas vezes, quando a gente está aconselhando alguém, quando às vezes até se arrepende de ter falado uma palavra, a gente meio que lembra ali rápido, cancela. Mas a grande verdade é que a gente vive falando bobagem, sem perceber. Hoje eu falei muita bobagem sem perceber. Eu fui para um determinado lugar com meu esposo e por 2 ou 3 vezes eu me vi soltando uma palavra que não feria ninguém, não era uma coisa assim absurda, mas eu não devia ter falado. Sabe aquela coisa que não precisava? E eu falei para o Senhor, e até aquela hora eu não sabia o que eu ia ministrar. E tinha uma discípula lá, ela disse assim, Deus vai lhe dar a palavra para a senhora, é aqui. Eu digo, vai ser mesmo aqui. Vou começar a pensar a partir de mim, aquilo que eu falo, vai mudar a minha vida, para melhor ou para pior. Tudo que você diz vai formatar o seu futuro. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 6, e o versículo 2. Provérbios 6, e o versículo 2. Olha, já está aqui, esses meninos estão rápidos. Ficaste enredados pelas declarações que saíram da tua boca, então és prisioneiro da tua própria palavra. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que eu sou escravo da minha fala, que eu estabeleço realidades, que eu digo e as coisas acontecem. E eu quero lembrar a você que não acontece só o que é bom, não. Acontece é tudo que nós falamos. Às vezes nós declaramos essa palavra, que a palavra tem poder, que nós podemos declarar que as coisas vão acontecer. Não falamos isso? Só que a gente sempre lembra daquilo que é bom, mas aquilo que é ruim também acontece. Na nossa casa, no momento de raiva, por exemplo, se o nosso filho está perturbando, está desobedecendo, uma das coisas que nós costumamos dizer, menino, não tem jeito para ti não. Pense numa profecia que se cumpre, porque o diabo está ali para trabalhar numa palavra que você libera. Menino, mas tu é isso, tu é aquilo, o esposo ou a esposa que ainda dá trabalho. Olha, tu é tão ruim que nem o diabo te quer. Já ouvi essa expressão por mais de uma vez. E acreditem, quem estava aqui comigo esses dias descobriu que eu era bem ruinzinha. Eu também já falei isso, há muitos anos atrás. Graças a Deus que fazem muitos anos. Mas queridos, a Bíblia me garante que a palavra que eu falo é uma semente que eu lanço na terra.
E essa semente, ela vai ser regada. Regada pelo quê, pastora? Pelas repetidas vezes que eu vou falar a mesma coisa. Tem uma mulher que foi a primeira, meu esposo disse que ela foi a minha primeira mentora na fé, Valnice Milhomes, pastora Valnice. E ela tem uma fala muito interessante. Ela diz assim: palavras são sementes. Palavras confessadas são sementes plantadas, ou seja, palavras que eu falo, que eu libero, que eu verbalizo, são sementes plantadas. E ela diz: confissões repetidas, ou seja, palavras que eu repito muito, são sementes regadas. E sementes regadas vai acontecer o quê? Vai nascer. Então, quanto mais eu repito uma fala, eu estou regando, é como se eu estivesse aguando uma plantinha todos os dias e vai nascer. Na minha vida em particular, eu tinha uma dificuldade. Eu tinha uma escassez financeira na minha mente muito grande. Então, tudo eu dizia que não tinha. Se levantasse uma campanha na igreja para comprar uma cadeira, eu dizia: ô pastor, não tenho não. Se levantasse um encontro e precisasse de colaboradores, eu digo: ô, não tenho não. Se tornou tão grave esse meu tenho não, que um dia, eu comentando de um relógio que o meu esposo não achou ele até hoje para comprar para mim, ele disse que esse relógio não existe, e eu comentando sobre o modelo de relógio que eu queria, como é que eu queria a pulseira, o mostruário do relógio, e aí a minha pastora disse assim, foi a primeira palavra de treino que ela me deu para mudar a minha vida financeira. Ela disse: minha filha, peça para o seu esposo comprar esse relógio. Eu digo: não, pastora, ele não tem condição de comprar não. Ela olhou assim para mim, e ela disse assim: quanto mais você repetir que não tem, aí é que você vai ficar sem, porque você é profeta de Deus. Então todas as vezes, lembra aí, crente, das vezes que você disse: não tenho, tinha uma oferta, um desafio na igreja, não tenho. Eu quero te lembrar o que está escrito lá em Gênesis. A Bíblia diz que nós somos semelhança do Senhor. E lá em Romanos 4,17 ainda diz que trazemos à existência as coisas que não são como se elas já existissem. Dizemos o quê? Nós somos profetas. Assim como Deus, semelhante a Ele, quando Ele diz, as coisas estabelece, você também. Quanto mais você diz não tem, aí é que você vai ficar sem. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: olha, acaba com essa conversa hoje que você não tem dinheiro. Você tem. Você é filho do dono de toda a riqueza da terra. Pastora, mas eu olhei minha conta, não tem. Talvez não entrou ainda lá, mas vai entrar. Você tem. A partir daquele dia, acendeu uma luz aqui na minha cabeça. Aí, intencionalmente, lembra que eu falei de intencionalidade no seminário? Você precisa ser intencional, interesseiro mesmo em viver as promessas de Deus. A gente é interesseiro em tantas coisas, aí quando chega nas promessas de Deus, a gente dá uma de religioso. Não estou esperando nada não. Está esperando sim. Eu sou filha de agricultor, o meu pai nunca plantou uma roça, dizendo assim: se der, amém. Se não der, não, amados. Ele plantava e dizia: Senhor, manda chuva. Senhor, me ajuda, eu vou colher a melhor colheita de todos os anos. E meu pai declarava e a roça vinha. Então tudo que você faz na casa do Senhor, pode colocar expectativa sim, porque a palavra do Senhor diz que Ele não deve nada para ninguém. Ele sempre dá o retorno. Aleluia. E além de filhos, nós somos servos. Quem paga o nosso salário é Ele. E isso foi algo que eu já ouvi do Senhor. Então, se você um dia entendeu que a empresa que você trabalha, que é os recursos que você já tem, que a sua família tem, que é isso que lhe supre, eu quero lhe dizer hoje: não é. Quem paga o teu salário é o Senhor. Então, se quem paga é Ele, você pode pensar grande, você pode ter uma mentalidade próspera, diferente da que eu tinha. E sabe, pastor, foi com essa mentalidade que a minha pastora começou, a pastora Maria de Jesus, começou a semear em mim, essa mentalidade de dizer que tinha, mesmo quando não tinha. Aí ainda tinha aquele ar de religioso. Pastor, eu vou mentir, é? A gente tem essa carinha.
Quando nós pedimos para você profetizar, pastor, eu não posso mentir, eu não tenho. Não, crente, tu não vai mentir, tu vai profetizar sobre a tua própria vida. Aleluia. Você é profeta de Deus. E eu quero aproveitar para fazer esse ato profético com você. Olhe para dentro da sua bolsa, eu não fiz no seminário. Pegue sua bolsa aí. Como profeta de Deus, diga, nessa bolsa não vai faltar o dinheiro. Nessa carteira nunca mais vai faltar dinheiro. O suprimento da minha casa, da minha família, dos projetos missionários, da minha igreja, do reino, aquilo que precisar, na minha bolsa vai ter, do mesmo jeito que vai ter na minha conta. Aleluia! Amados, eu aprendi a profetizar. Eu sou inimiga da escassez. Isso não quer dizer que algo não me falte. Mas não me fica faltando por muito tempo, porque eu declaro, e eu caminho debaixo de princípios, para aquilo se estabelecer. E hoje, quando lanço uma campanha na minha igreja, eu não digo mais, eu não tenho. Eu digo assim, agora nesse minuto eu estou sem dinheiro, mas eu tenho certeza que lá na minha conta tem. Mas às vezes não tem R$1 lá, mas eu digo, vai entrar. Pastora, a senhora não quer comprar isso aqui não? Ô mulher, eu até tenho dinheiro para comprar isso aí, mas eu tenho outra prioridade. Tenho nada mais, não tenho dinheiro para comprar aquilo ali. Mas eu profetizo, eu não vou comprar porque não é minha prioridade. Porque o diabo não vai ouvir mais da minha boca uma palavra de escassez, para ele trazer escassez para a minha vida. Eu vou trabalhar concordando com o céu. Meu pastor nos ensina que quando você concorda com o céu, Deus trabalha melhor e rápido. Porque quem concorda com o céu tem resposta imediata. Aleluia. Então olha para quem está perto de você e diz, você vai aprender a falar diferente a partir de hoje. Vai ter encontro esses dias aqui, né, pastor? Vai ter encontro. Se alguém dessa igreja foi solicitado para abençoar esse encontro, de alguma maneira, ou servindo, ou com a contribuição, ou ministrando, sei lá, e você não pôde, não tem, você vai dizer assim, eu tenho. Você pode não ter a quantidade que a pessoa pediu, mas vai lá e dê nem que seja uma moeda, no nome de Jesus. Nunca mais fique de fora de uma bênção que estiver acontecendo na sua igreja. Sabe por quê? Porque palavras são sementes e atitudes também. Quando nós falamos ou fazemos algo, o pequeno se torna grande. Como diz o meu esposo, Deus não está atrás do nosso muito, porque quem faz ficar muito é Ele. Ele está atrás do nosso pouco. A palavra está recheada de coisas poucas que Deus multiplicou. E eu quero declarar que Deus vai multiplicar as coisas na sua vida. E eu quero encerrar esse primeiro ponto, que as palavras que você fala, ela decide teu destino, como a história de uma mulher, que está lá no livro de Marcos, no capítulo 28, aliás, no capítulo 7, do versículo 28 ao 29. É uma mulher que a Bíblia chama de Cirofenícia. Ela não era uma mulher do povo de Deus, ela não era uma mulher de fé, ela não era uma mulher que era considerada uma crente, cheia do fervor. E olha só, ao que replicou a mulher, sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães, debaixo da mesa come das migalhas das crianças. Isso era uma resposta da mulher, quando ela pediu para Jesus curar a filha dela, que estava terrivelmente endemoniada, e ele disse, o que eu tenho é dos filhos, não é para os cães. E essa foi a resposta que ela deu. O próximo versículo. Então ele lhe declarou, por causa dessa tua resposta, pode ir em paz, o demônio já saiu da tua filha. Faz ou não faz diferença a tua fala, a tua postura? Eu sou alguém que fechei muitas portas na minha vida, por causa da minha fala. Você conhece alguém, ou conheceu na sua jornada, que quando alguém pensa em dizer algo para aquela pessoa, o outro diz, não fala não, que ela vai já fazer um barraco. Eu já fui a mulher do barraco. Eu já fui alguém que as pessoas tinham medo de falar comigo, porque tinham medo daquilo que eu ia dizer. E eu quero lhe dizer que não é bom. E alguém assim não tem uma vida boa, porque a minha não era. E muitas oportunidades de emprego, de se dar bem na vida, de tantas coisas, de presentes, eu perdi por causa da minha fala,
porque eu não sabia respeitar protocolo, porque eu não sabia me comportar quando alguém não fazia as minhas vontades. E a grande verdade é que mesmo pessoas bem comportadinhas, bem alinhadas, quando recebe um não como resposta, que estava esperando um sim, geralmente fala aquilo que não deve. E quando nós falamos, nós somos reprovados por aquilo que falamos. É por isso que eu digo que as palavras que você fala decidem o teu destino. Aquela mulher podia ter permanecido com a filha dela endemoniada, se ela assim tivesse agido com arrogância, ou quem sabe ter dado outra resposta, como alguns dão e perdem, às vezes numa fila. Gente, quantas vezes eu estava numa fila para ser atendido? Vocês já ouviram aquela frase, o sistema caiu? Quem já ouviu essa frase aí nas filas da vida? Quem gosta, gente, de ouvir isso? Deus, a pessoa fica para endemoniar. Porque a gente acha que a pessoa está brincando com a cara da gente. Você passou o dia lá, aí no final do dia a pessoa, o sistema caiu. Ao invés de se calar, eu fazia barraco. Caiu, vai cair a tua cara. Gente, eu não posso nem contar não, porque eu era gente ruim demais. Porque eu me sentia afrontada. Sabe o que acontecia? Quando o sistema voltava, a pessoa atendia todo mundo e me deixava por último, birrando, de propósito. De quem foi a culpa? Foi minha ou foi dela? Foi minha, porque o que tem dentro dela é problema dela, não é meu. Mas o que tem dentro de mim eu posso alterar. Eu não posso fazer, não posso controlar aquilo que acontece comigo, mas eu tenho controle daquilo que acontece em mim. Eu decido o que vai acontecer em mim. Então eu quero lhe dizer que aquilo que você fala vai afetar, vai alterar as decisões que virão para frente no seu destino. Por isso, a partir desse dia, tenha muito cuidado com o que você fala. Eu conheço muitas pessoas que dizem assim, pastor Henrique, gente, esse mês meu salário não vai dar para nada. Quem já ouviu essa história? Vou nem perguntar se você já disse, porque a maioria já deve ter dito. Pega o salário, meu Deus, o salário não vai dar para nada. E não dá mesmo não, quando tu chega em casa já acabou. Por quê? Porque você está declarando que não vai dar. Gente, se pegar, for pouco, não dá para pagar as contas, você está olhando ali, você tira o seu dízimo e você fala para o Senhor, Senhor vai dar e vai sobrar. Aprenda a ter uma linguagem próspera, abastecida, porque essa é a linguagem que o Senhor quer que a gente tenha. Pastora, mas não vai dar. Vai, porque o poder da multiplicação está na sua boca. Quando você fala, é Jesus falando, entenda isso. Aleluia. É por isso que quando chega um problema diante de mim lá em casa, meu esposo já sabe disso, eu tenho uma postura. Jesus vai resolver. E eu não vou me estressar. Nem com o meu esposo eu não me estresso mais. Porque eu entendi que ele tem um dono. E olha, dentro de um casamento, de vez em quando, ou a mulher ou o homem começa a enticar, que nem diz lá no Nordeste, na outra parte do Nordeste, fica enticando com o outro, com birra. E eu já fui assim. Só que eu entendi que ele tem dono. Sabe o que eu faço? Eu vou para os pés de Jesus e eu digo, Senhor, pode alterar esse teu fulano aí, que ele é teu. Eu não tenho nada com isso, não. É o Senhor que cuida dele. É questão de horas, de dias, dependendo da situação. O Senhor vai lá e faz. E assim ele também age. E aí evita o atrito, evita a chateação, porque a gente entende que nós temos um dono, que a gente não é um Zé Ninguém. Diga para quem está perto de você, tu tem dono. Você não é qualquer um, não. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente tem dono, mas se comporta como qualquer um. Como assim, pastora? Quer ver um exemplo que a gente se comporta como qualquer um? Eu vou usar o exemplo que eu dei muito trabalho nessa área. Antes de vir para a Nova Aliança, especialmente, com vestes. E eu tinha uma pastora que implicava muito com minha veste. Minha filha, vista assim, vista assada. Eu digo, por que a senhora não vê lá a vida da fulana? Por que você não olha o cicrano? Por que está olhando para mim? Quando eu cheguei na pastora Fátima, aí eu aprendi um princípio com ela. Porque eu era uma das pastoras que ela mais mandava. Minha filha vai fazer isso, minha filha vai fazer aquilo. E aquilo foi me irritando. Porque ela tinha mais umas 5 ou 8 além de mim. Por que ela só mandava eu? E quando ela mandava uma das outras,
Que uma delas dizia assim: ô pastor, eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Mas eu podia estar de cama, como algumas vezes ela me achou. Mas ela não aceitava o meu não como resposta. E eu, filha de um Deus poderoso, tendo um dom, não me comportava como qualquer um. Porque eu dizia assim para ela: por que a senhora não fala com a fulana? Por que a senhora só fala comigo? E um dia ela disse assim: porque Deus não tem para elas o que tem para você. Naquele dia foi um tapa do Senhor. Porque Deus estava dizendo assim: tu quer ser tanto diferente dos outros, mas quer se comportar como qualquer um. Porque alguém está agindo diferente com você e tu está dizendo: por que não faz com o fulano? Você é o fulano? Não, Senhor. Então você não é qualquer um. Então larga a vida do outro e vai viver a sua. Porque você vai crescer em Deus. Então eu entendi. Eu não posso viver como qualquer um. Por isso, quando alguém reclamar de você, e você olhar para o outro, em igreja acontece muito isso. Você reclama com um discípulo por alguma situação, aí ele diz: pastor, por que o senhor só falou comigo? E aquele fulano lá que é pior do que eu? Tu é fulano, é? Tu é qualquer um? Não, pastora. Quem quer viver como qualquer um aqui? Eu não quero. Então se comporte como uma pessoa única e cheia de Deus que você é. Senhor, o teu negócio é comigo. Eu costumo dizer, amados, que naquela confusão de Davi e Saul, Deus não estava nem aí para a vida de Saul, porque Deus conhecia o que tinha dentro de Saul, já sabia das inclinações dele. Deus estava de olho era em Davi, para descobrir se tinha um Saul dentro de Davi. Então desconfie que nas circunstâncias que nos acontecem, Deus quer tratar é conosco. Diga assim: o negócio de Deus é comigo. Eu é que sou importante. E você é mesmo. O pastor Randerson ministrou aqui que você tem uma biografia escrita no céu. É verdade. Lá no Salmo 139:16 diz isso. Você tem um livro escrito a seu respeito no céu. Isso é mais um motivo para você entender que não é qualquer um. E a segunda coisa que decide o meu e o teu destino são as pessoas com as quais nós nos conectamos. Pastora, quer dizer que eu não posso me relacionar com qualquer pessoa? Pode, mas não deve. Por quê, pastora? Porque todo relacionamento vai fortalecer uma força ou uma fraqueza sua. Você quer que ele dê um exemplo claro? Alguém que foi dependente do álcool muito tempo. Se ele fizer amizade com quem não venceu esse vício e permanecer muito na companhia dele, a possibilidade dele voltar a ser uma pessoa igual ele era são inúmeras. 100% de possibilidades. E quem já foi escravizado um dia nesse mundo sabe do que eu estou falando. Se uma pessoa, por exemplo, ela é muito desobediente, e você começa a andar muito com ela, daqui a pouco você vai achar que desobediência é coisa besta. Coisa de gente que quer mandar em você. E você já vai começar a ficar parecido com aquela pessoa. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27 e o versículo 17. Provérbios 17 e versículo 17. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Repito, todo relacionamento fortalece uma força ou uma fraqueza sua. É isso que esse texto está dizendo. Então, se as pessoas, elas vão estar me ensinando aquilo que elas são, eu preciso ter cuidado com quem eu estou aprendendo, com quem eu estou me misturando. Quem são as suas conexões? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Quais são as pessoas que estão lhe aconselhando? Porque eu não sei aqui, pastor Carlos, mas lá na minha congregação tem pessoas, eu tenho pessoas que eu cuido mais de perto e que procuram conselhos em outras pessoas que nem crentes são. Aqui não tem não, né, pastor? Gente, vocês são top demais, é por isso que eu gosto dessa igreja. Eita, Jesus. Posso nem dizer isso, está gravando, né? Porque senão vai dizer: ó, a senhora também quer ir para lá? Tem gente já vindo para cá. Se a senhora também está querendo ir.
Mas a verdade é que se nós não tivermos cuidado, e eu vou lhe mostrar agora na palavra de Deus, nós vamos estar vivendo o que Deus não escreveu para nós, por conta de querer viver a vida do outro. Por conta de nos conectar com pessoas que Deus não quer que nós andemos juntas. Abra sua Bíblia aí no livro ou anote, no livro de Gênesis. Essa história é muito conhecida, mas aqui eu aprendo 2 princípios poderosos e eu quero falar para você hoje. Capítulo 12 de Gênesis. Olha só. É quando Deus diz para Abraão, para ele deixar a terra natal que ele vive. Ou seja, seus parentes, sua casa, sua família. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. É o chamado de Abraão. Capítulo 12, versículo 1, diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e dirige a terra que eu vou te indicar. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão, como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Olha só, em outra versão bíblica diz assim: e levou consigo, porque Ló não foi só porque disse eu vou, não. Ele foi porque o tio permitiu. Ele foi porque o tio deixou. Era um parente. Era alguém que provavelmente Abraão tinha responsabilidades com ele. E com certeza ele ficou preocupado, como eu e você ficaria, em deixar aquela pessoa para trás. Mas concorda comigo que havia uma instrução? Havia uma direção de Deus dizendo: não leve. E, amados, e preste atenção em algo. No tempo que Abraão ouviu uma voz dizendo assim: sai da tua casa, da tua terra, do meio dos teus parentes, para um lugar que eu vou te mostrar, não existia o padrão de fé que nós temos hoje. Você já pensou? A coragem, a ousadia desse homem, seguir uma voz que ele nunca tinha ouvido. Ele vivia no meio de uma nação idólatra, seus pais eram idólatras. Começou nele a mudança de toda a família. E eu sei que tem pessoas aqui que Deus está começando em você. Talvez você diz assim: pastor, eu sou a única pessoa crente da minha casa. Glorifica a Deus, teu chamado é grandioso demais. Você vai fazer muita coisa na terra. E Abraão, ele ouviu, ele foi capaz de ouvir aquela voz, de seguir uma voz que ele não conhecia. Mas ele não foi inteligente o suficiente para fazer o que Deus lhe mandou. Aí eu volto a falar o que eu já disse ainda há pouco. O jeitinho. Mas nós não somos povo do jeitinho, graças a Deus. O jeitinho brasileiro que se diz por aí, onde a gente sempre acha que pode melhorar aquilo que o Senhor já está dizendo. Deus falou algo, não, eu posso fazer um pouquinho diferente. Eu fico imaginando o nosso patriarca, esse homem de Deus, pensando: eu posso fazer um pouquinho diferente, não vai mudar nada. Deus está dizendo para mim não levar meus parentes, mas esse menino é eu que crio, é eu que cuido. Eu não posso deixar esse menino para trás. Amados, quando a gente chega, eu não vou ler o texto, eu vou só citar. Quando a gente chega lá no capítulo 13 do livro de Gênesis, a gente vê uma confusão grande. Abraão com o seu sobrinho não brigava, mas os seus pastores entre si começaram uma guerra, a ponto de não dar mais para conviverem junto. E quando você lê o texto todinho do capítulo 13, depois eu quero que você leia, você percebe que Abraão, ele começa a mudar de um lugar para o outro. Ele chega na terra e ele começa a estender suas tendas aqui no sul, depois no norte, e ele fica andando para lá e para cá, até o dia dessa confusão. E quando essa confusão acontece, porque quando nós nos relacionamos com quem Deus não mandou, a confusão sempre chega, uma hora ou outra ela vai chegar. E chegou na vida desse homem. E a Bíblia diz, amados, que Abraão disse assim: Ló, escolhe o que tu quiser e pode cair fora. Eu fico imaginando que Abraão lembrou do que Deus tinha dito. Rapaz, eu fiz uma besteira. E Ló disse: eu quero esse lugar bonito, essas campinas do Jordão. Pois vai para lá que eu fico aqui.
E eu quero chamar para você ler um texto só. Lá no versículo 14, do capítulo 13 do livro de Gênesis. É aqui que eu quero lhe ensinar esse princípio poderoso. Capítulo 13, o versículo 14. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão. Gente, essa palavra que ele diz em seguida é muito forte. Ergue os teus olhos, ou seja, levanta a cabeça. Observa bem, olha para todos os lados. E ele diz, do lugar em que tu estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Eu vou dar tudo isso para ti e para a tua descendência. Sabe o que Deus me ensina aqui? Abraão já tinha chegado na terra prometida, há dias, há tempos. E ele estava lá, feito um nômade, andando para lá e para cá, dentro da terra que Deus tinha prometido para ele. E ele não entendia que já estava dentro da terra. E na hora que Ló saiu da vida dele, o Senhor chega para ele e traz essa revelação. Ei, de onde tu estás? Pode olhar, pode contemplar, tudo isso é teu. Nós corremos o risco de estar dentro da nossa terra prometida, mas nas companhias erradas, somos impedidos de ver o que Deus quer nos entregar. Esse nome Ló, no hebraico, ele significa véu. O que é um véu sobre os nossos olhos? É algo que nos impede de ver com nitidez aquilo que a gente precisa enxergar. E Abraão não conseguia enxergar as boas coisas que o Senhor tinha, a terra que ele já estava dentro, que ele podia desfrutar, porque tinha uma pessoa na companhia dele, que não ia viver o que Deus tinha para ele viver. E talvez você fique pensando, pastora, sabe aquele companheiro ou companheira, tem amigos, amados, amigos. Eu nunca esqueço de um dia que eu ouvi o Senhor dizendo assim, eu estava com uma pessoa amiga, eu e meu esposo, e Deus disse assim, eu não quero você na companhia dessa pessoa. O meu esposo nem gostou, passou dias para entender que era Deus que tinha falado. Diga, amor, Deus disse que não é para nós estar com essa pessoa mais. Meu esposo não aceitou no primeiro momento. E eu ainda fiquei questionando muito tempo. Depois o Senhor foi falando. O fato de eu estar com aquela pessoa, a conversação daquela pessoa, minava a minha energia, o meu desejo de vencer, e eu nem percebia. Você nunca percebeu que tem pessoas com as quais você conversa, que quando você sai da conversa, você parece que está com esse prédio nas costas, em cima da sua cabeça? Você precisa ficar, antenado com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Porque Deus não vai lhe entregar algo que é seu enquanto você estiver com um relacionamento errado. E quando eu falo de relacionamento errado, eu não falo só com pessoas não, coisas também, viu, amado? Tem coisas que a gente carrega, por exemplo, um sentimento, uma chateação, uma falta de perdão. Isso é um Ló. Isso é uma coisa que impede da gente ver o que Deus quer nos entregar. Então, quando você não tem a visão correta daquilo que Deus quer lhe entregar, por conta de conexões erradas que você está mantendo na sua vida, você começa a reclamar e trazer mais pessoas erradas para o seu convívio. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço pessoas que a vida delas é reclamar. Tudo dá errado na vida delas. E quanto mais ela reclama, mais ela se junta com pessoas semelhantes. Mais ela encontra pessoas para sugar elas. Olha para quem está perto de você e diga assim, tem coisas que Deus não vai te entregar, enquanto você não soltar o Ló que você carrega. Tem coisas que Deus não vai liberar para você, enquanto você não soltar o Ló que você carrega. Porque todo Ló que eu e você carregamos destrói a nossa visão. Eu tinha um pensamento escasso, como eu lhe falei, na área financeira. Então, todas as pessoas que tinham algo para mim, era alguém que não tinha parte com Deus. E eu me zangava, porque alguém tinha algo que eu não tinha. Você deve estar olhando, pastora, mas a senhora era gente ruim, e ainda sou, mas eu vou prestar. Eu digo todos os dias, quem vai prestar sou eu, porque eu luto por isso todos os dias. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se nós continuarmos fazendo conexões erradas, nós vamos correr o risco de não escutar a voz de Deus na nossa necessidade. Quem aí
Quem aí tem um aparelho de telefone que aparece uma mensagem lá pedindo para atualizar o sistema dele? Eu nem sabia o que era isso. Quem tem, gente, um telefone que pede para atualizar? Muito bom saber. O telefone pede para atualizar, para que ele fique melhor, para que fique mais rápido, para que você tenha mais ferramentas, para que você possa usar mais aplicativos. Muda tudo, às vezes muda o WhatsApp, Instagram, muda tudo, muda ou não muda? E sempre para melhor. Olha que coisa boa. Agora olha para quem está perto de você e diz assim: até teu telefone atualiza e tu não quer se atualizar, crente. Até teu celular. Pastora, como assim? Você quer viver a mesmice a vida toda. Quando algo novo de Deus chega, aí o seu sistema lá, que não é Android, né? Seu sistema Android lá não quer. Não pode atualizar não. Presta não. Você não quer se atualizar. Deus me falou há 10 anos atrás. Eu estou esperando o cumprimento do que Deus falou. E Deus está olhando para você e está dizendo: meu filho, mas eu já atualizei essa fala aí, tu não escutou não, né? Nesses 10 anos que tu caminhou para cá, eu já atualizei essa fala contigo. Ó, estou dizendo coisa nova, tem 10 anos e tu está segurando essa aí. Porque a gente quer que Deus entre no nosso padrão e Ele faça exatamente o que Ele disse do jeito que a gente está esperando. Pastora, mas Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é Deus e não muda. É verdade, Ele não muda não. Mas Ele altera os planos dEle para mim e para você na hora que Ele quiser. Porque Ele é o nosso dono. Diga para Ele: Deus, tu pode alterar. Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Tu pode fazer o que tu quiser. A Bíblia diz, amados, no livro de Gênesis, que quando Abraão recebeu uma palavra de Deus, dizendo assim: Abraão, pega teu filho, teu único filho, e vai lá para o Monte Moriá sacrificar. A Bíblia diz que ele caminhou 3 dias com essa palavra. 3 dias. Imagine a angústia daquele homem, carregando uma palavra, uma promessa. Mas a Bíblia diz que quando chegou lá, no 3º dia, Deus mudou os planos. Mudou ou não mudou? E agora, na hora dele baixar o cutelo no menino para matar, Deus diz assim: ei, não mata mais não. E se ele tivesse carregando só aquela promessa que ele tinha de 3 anos atrás? Tinha matado o menino ou não tinha? Pois é. Nós temos matado os nossos Isaques, porque não temos ouvido Deus todos os dias. Nós nos conformamos em ouvir Deus ontem e não queremos ouvir Deus hoje. E isso tem feito com que os nossos Isaques sejam mortos. Abraão não matou Isaque, porque ele continuou ouvindo Deus. Diga para quem está perto de você: Deus fala contigo todo dia. Deus te atualiza todo dia. Deus faz contigo melhor do que o sistema com o teu celular. O negócio contigo é melhor. Só decida que você vai se atualizar. Deixe os downloads do céu descer, entrar na sua cabeça, na sua vida, no seu coração. Porque tem muita coisa de Deus para você viver. Aleluia. Tem muitas coisas, amados, na minha vida, que Deus falou há 23 anos atrás, que elas não valem mais, porque Deus modificou os planos. Ele vai fazer, mas Ele vai fazer diferente. E nós ficamos presos a uma metodologia, a um plano nosso, e não aceitamos o novo que Deus está falando. E Deus tem coisa nova para você viver. Eu entendo que essa pandemia que nós vivemos no mundo inteiro é o início de uma coisa nova que Deus está fazendo. Não é o mundo que está fazendo, é Deus. Porque para nós que cremos nele, entendemos que Ele tem o controle do universo nas mãos. E aquilo que é fim para mim e para você, Deus olha e diz: é o começo para mim. Amados, eu poderia passar a noite inteira ali falando de homens e mulheres que chegaram em situação... Não, isso aqui agora é uma desgraça. Moisés, quando foi para o Nilo, pequenininho, era ou não era o fim daquele menino? Para a família, para todo mundo. Mas Deus olhou e disse: é o meu começo. Eu vou começar uma vida nova com esse menino. Eu tenho um plano para ele. Quando ele matou o egípcio, não tinha acabado tudo de novo? Meu Deus, agora está tudo estragado. Aí Deus disse: eu vou começar de novo, Moisés. Eu vou te treinar para um plano totalmente poderoso que tu não conhece. Aí leva ele para lá.
E agora, Moisés lá no meio dos cabritos do deserto, podia ter pensado assim, menino, Deus não vai fazer nada comigo não. Que libertador é esse? Que agora além de assassino, ainda estou mexendo só com ovelha, ainda é dos outros, não é nem minha. Deus olhou para ele e disse, tu está pensando que é teu filho, Moisés? Eu estou começando agora. Eu estou dizendo isso, amado, para dizer para você. Oi, oi. Obrigada. E quando, acho que eu já falei muito, né? Acabei até com o microfone. Mas eu estou terminando, gente. Só tenho mais um ponto. Todas as vezes que nós entramos numa situação de adversidade, eu quero alegrar o seu coração. É fim para você, mas para Deus é começo. Para Deus é começo. No dia que aquela mulher chamada Noemi decidiu sair da terra dela, o marido decidiu e levou ela e os filhos e se casaram. Eu imagino aquela mulher desesperada, porque ela temia o Senhor, mas ela seguiu junto com o seu marido. Deus já sabia o que ia acontecer, Deus não é pego de surpresa. Aquela mulher teve que começar de novo numa terra idólatra. Mas a Bíblia diz que aqueles meninos que eram seus filhos, o pastor está me cobrando aqui, pastor, a senhora fale do seu material. Ele está com vontade que você invista nisso aqui. Olha para esse crente que está aí e diz, olha, compra uma agenda ali que só tem 15, viu? Só dá para 15 pessoas. Então compre lá, abençoe. Esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus. E o pastor Henrique está doidinho para você passar ali naquela loja e ele lhe abençoar. Amém? Olha para quem está perto de você e diz assim, não é sobre isso que eu estou ministrando, mas diga assim para ele, aprenda a discernir as terras férteis, onde você pode ter uma boa colheita, diga aí. Qualquer dia desse, pastor, eu quero ministrar sobre finanças nesse lugar, se o senhor deixar, viu? Então vamos lá. Aquela mulher, quando os filhos começaram a casar com mulheres que não conheciam a Deus, mulheres malditas, eu sei que aquela mulher disse assim, aqui tem mães que filho ou filha decidiu casar com quem não era cristão e você se entristeceu, tem mães ou pais assim? Sempre tem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando um pai vê isso, é uma tristeza. Primeira coisa que o pai pensa, meu Deus, eu criei meu filho, eu criei minha filha, não foi para isso. Não é isso? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, no dia que aquelas meninas casaram com os filhos de Noemi, eles conhecedores de Deus e elas não. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Eu não sei lhe explicar o porquê e nem o como. Mas a Bíblia diz que uma daquelas mulheres malditas entrou na genealogia de Jesus, se tornou a bisavó de Davi. Então Deus tem um plano para quem sai do plano. Aleluia! Deus sempre tem um plano para quem sai do plano. Olhe para Provérbios 13, 20. Isso vai lhe ajudar a avaliar as conexões que você tem feito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Conexões erradas pode estar gerando lutas que estão destruindo as tuas forças e você nem está percebendo. Esses dias eu atendi uma discípula, já que eu leio com você, e ela disse assim, pastora, eu fiquei ouvindo uma pessoa por mais de meia hora, e depois que eu escutei toda a história dela, pastor, eu fiquei cansada, eu fiquei estressada, não respondi bem meu esposo, estou agoniada até agora. E eu olhei para aquela discípula e eu disse para ela, você precisa perceber quem são as pessoas que estão gerando lutas na sua vida desnecessárias e sugando as suas forças. Porque aquele diálogo daquela pessoa que ela cuida é o mesmo há muito tempo, há anos. É o mesmo, é o mesmo. Eu digo, você não precisa escutar mais. Você só precisa dizer, filha, vou orar por você e nós vamos sentar com o pastor e com a pastora. Essa história vai mudar. Pronto, libera a palavra e pronto. Porque se você ficar se gastando numa situação em que a pessoa não quer se alterar, você vai acabar se destruindo suas emoções. E quando alguém de fato quiser mudança, você não vai estar pronto para atender. Porque você não tem mais em você força suficiente para entregar aquilo que você precisa. Então, cuidado. Avalie as suas conexões. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 13, 20. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio.
Todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará o quê? Se arruinando. Agora olhe para Provérbios 22, versículo 24 e 25. Não te associe com quem vive de mau humor. Você conhece alguém mal-humorado, gente? Igual eu era? Todo mundo conhece um, né? Nem caminhe em companhias de pessoa iracunda, pessoa que vive zangada, vive com vontade de brigar. Por quê? Para que não te acostumes com os seus modos e não acabe caindo numa cilada mortal. Sabe o que é isso? Aquilo que eu falei ainda há pouco. Você vai se amoldar o mesmo costume, ao mesmo modo das pessoas que vocês estão conectadas. Existe um homem chamado Jim Rohn. Ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós convivemos. Eu até brinco com o meu marido, eu digo, amor, eu vou ficar parecida demais contigo, misericórdia. E tu comigo. De vez em quando eu vejo uma coisa nele que é minha, eu digo, amor, tu está parecido demais comigo, bora orar aqui. Porque aquela pessoa que você mais convive, mais conversa, você vai se parecer com essa pessoa. Então nós precisamos ter muito cuidado com quem está conosco. Muito bem, eu quero partir agora. Antes disso, 1 Coríntios 15, 33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então a Bíblia toda tem ensino nos advertindo de quem pode ser os nossos amigos, de quem pode ser a pessoa que vai estar conosco. Conexões são muito poderosas, amados, e podem alterar o nosso destino. Deixa eu lhe dizer outra verdade antes de falar do último ponto. As pessoas que te cercam, elas semeiam ideias, mesmo que você não perceba, elas semeiam ideias na tua mente, que vão construir o futuro que você vai viver. Então fique atento. Eu costumo dizer que nos últimos tempos, desde a pandemia, eu comecei a viver pelo princípio da observação. Que é isso, pastora? Eu não fico mais feito uma Zé Mané nos lugares que eu chego. Porque antes, se eu ia para uma festa, eu ia para a festa. O que você vai fazer numa festa? Vai comer. Vai comer, vai se alegrar. Não, eu não vou mais só comer e se alegrar. Eu observo cada pessoa. Eu vou ministrar o alinhando propósito numa igreja, eu observo tudo. Eu observo como os liderados tratam o seu pastor, como o líder de célula trata a sua esposa, como os liderados tratam o outro, como o pessoal das crianças cuida, como o pessoal da mídia se comporta. Eu saio com um raio-x completo das igrejas que eu vou. Por que a senhora faz isso, pastora? Porque eu preciso aprender a observar o que acontece em minha volta, porque a minha vida precisa ser melhorada todo dia. E se eu observar os ambientes e as pessoas, eu vou melhorar a minha vida. E quando eu vejo algo que não está bem na vida de alguém, eu não vou mais na primeira colega, como antes eu ia. Tu viu fulano? Fez isso, de jeito nenhum. Meu esposo contou para quem estava aqui, a história do menino que ele disse que tem 20 anos do mesmo jeito, nunca mudou. Eu digo, amor, tu para de contar essa história, o povo vão pensar que eu sou ruim, amor. E eles não é longe de acertar o tanto que eu sou ruim. Aí ele contou para vocês aqui, quem estava aqui ouviu, que ele foi me dizer, amor, tu acredita que aquela pessoa nunca mudou? Aí eu disse, amor, e você? Já mudou no que tu precisa mudar? Amor, o negócio de Deus é com a gente. Quando nós vemos algo de feio lá na vida do outro, a gente tem que consertar, é a gente. A minha mãe, ela tinha um ditado enquanto viva. Olha, quando você vê a barba do outro pegando fogo, bote sua barba de molho. Era mais ou menos assim. O apóstolo Paulo diz, está em pé, então se cuide para não cair. O que a Bíblia nos ensina é, viu algo que não está bem, eu vou ser diferente. Seja a diferença na vida das pessoas. E a terceira e última coisa, que decide o nosso destino, são os ambientes. E por que eu tenho falado disso? Porque depois que eu comecei a viver pelo princípio da observação, eu percebi que ambientes me modelam. Ambientes me ensinam, ambientes rolam conversações que não me fazem bem ou que me fazem muito bem. Em ambientes que eu estou, eu recebo milagres que ninguém imagina que eu recebi. Eu vim ministrar aqui nesses últimos 3 dias e eu recebi coisas aqui que vocês não têm noção. Através de um abraço, através de uma fala, através de pessoas que estavam aqui, que você não tem noção.
palavras proféticas, recebi até uma profecia nesse lugar. E eu recebo, no nome poderoso de Jesus. Então, os ambientes, nos ambientes que eu frequento e que você frequenta, eles vão determinar aquilo que eu vou viver. Por quê, pastora? Porque eu sou influenciado pelo meio em que eu estou. Mas eu quero falar de ambientes, queridos, para encerrar. É porque hoje nós estamos vivendo na era da informação. Hoje todo mundo está muito ocupado. No seminário mesmo tinha muita gente ocupada. Eu percebi que aqui tem muita gente, mas tinha muita gente com outras ocupações e não pôde vir, cada um tinha os seus motivos. Assim como hoje pode ter gente que não veio aqui porque tinha também outra ocupação. Mas deixa eu lhe dizer, a informação não é mais importante que a instrução. O povo de Deus tem se enganado nesse tempo, com informação e instrução. Uma coisa é você estar informado, outra coisa é você ser instruído. De nada adianta você ter informação sobre esse microfone, se você não recebeu instrução de como usá-lo. Se você não sabe se é para jogar fora, se é para ligar um botãozinho, se você não recebeu instrução para usá-lo, ele não vai te servir para nada, a não ser para atrapalhar a sua vida. E no reino de Deus está assim. Infelizmente, nós temos pessoas, e eu falo isso como pastor, representando os demais. Nós, pastores, hoje no Brasil, nós discipulamos pessoas, nós cuidamos de pessoas, mas quem discipula mesmo é a internet. Cada um tem um pastor favorito na internet. E eu não estou dizendo que isso está errado, até porque eu também sou pastora da internet. Eu também influencio alguém nas redes sociais. Mas eu preciso lembrar que quem de fato muda a minha vida é quem cuida de mim. A pessoa mais importante para mim ouvir é quem cuida de mim. Porque o pastor que está lá, eu não sei da vida dele. O pastor que está lá não sabe da minha vida. E bom mesmo é o pastor que não sabe da nossa vida. Vocês concordam com a gente? Eu falei aqui no seminário, de que talvez alguns estão dizendo assim, essa pastora é melhor do que a pastora Ricieli. Ah, eu preferia ela. Fica comigo 30 dias aqui que tu vai ver. Tu vai gritar por ela aqui. Socorro, volta pastora, eu quero é a senhora. Porque o bom é o pastor dos outros. Porque o pastor dos outros, ele não vai saber do teu pecado, ele não vai saber das tuas lutas, ele não vai saber das tuas limitações. Então ele vai fazer o quê? Só te amar, só passar a mãozinha, só te dar um lanchinho, só dizer que você é linda, que você é cheia de Deus, que você é maravilhosa. E todo mundo gosta de ouvir isso, sim ou não? E nós pastores dizemos isso, mas nós também dizemos, você está errado. Precisa se reposicionar. Se você não tomar posição, não vai viver o que Deus tem. Precisa andar diferente. Precisa trocar as vestes. Precisa isso, precisa aquilo. Agora quer mandar em mim. Só faltava essa, querer mandar em mim. Deixa eu te dar uma notícia. Depois que a gente aceita Jesus, aí todo mundo manda. Ah, minha vida ninguém vai mandar. Manda, mano. Minha vida não é dar conta de ninguém. Aceitou Jesus é dar conta de todo mundo. Por quê, pastor? E nós que estamos em liderança mais ainda. Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Nós somos luz do mundo e ela diz que é impossível esconder. Então não adianta você querer que alguém não lhe veja, porque vai ver todo ambiente que você entrar, vão dizer, ali está chegando uma crente. Eu não sei se vão dizer se é crente santa ou se é diferente, mas que vão dizer que você é crente, vão. Porque você tem uma marca especial. Aleluia. Os ambientes que você está, promove o seu futuro ou retarda o seu destino. Que conversa, pastora? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu disse que os ambientes que você está, promove o seu futuro ou retarda o seu destino. No livro de 1 Samuel, conta a história de um homem que você conhece muito, chamado Davi. A Bíblia diz, lá no capítulo 17, no versículo 16... que Golias, que apareceu para afrontar o povo de Deus, lá está dizendo, ele chegava todos os dias, de manhã e de tarde. Igual aquelas pessoas que têm a unção de Golias, né? De perturbar a vida da gente. Perturba de manhã, que é para perturbar o dia todo, e de noite, que é para não deixar você dormir. Tem gente que é assim. E Golias era assim. Mas estava acontecendo lá, longe de Davi, longe do pai dele. Ele estava cuidando das ovelhas. Eu já estou encerrando, amados. Aí chega o pai de Davi e diz assim, pastor Hans já está dizendo, está bom de acabamento, já estourou teu horário. E o pastor, o filho de Davi, o filho de Jessé, Davi, recebeu uma instrução do pai, meu filho, você vai
deixar comida para os seus irmãos, porque eles estão precisando, lá onde Golias estava. Queridos, aquele menino podia ter dito: pai, eu não vou porque eu sou pastor, eu estou cuidando das ovelhas, quem eu vou deixar lá? Ele podia ter dado qualquer desculpa, como a gente dá quando o nosso pastor pede algo. A gente diz: pastor, por que o senhor não manda o fulano? Eu trabalho o dia todinho, o fulano é um desocupado. Mas ele não questionou. A Bíblia diz que cedo de madrugada ele saiu. No versículo 17 e 20, me parece que ele fala. Ele saiu de madrugada. Depois você olha lá no capítulo 17, está toda a história. De madrugada ele saiu. E quando ele chegou no acampamento, foi bem na hora. Olha só. Davi levantou-se antes do romper da aurora, deixou o rebanho com outro pastor, tomou a carga que havia preparado e partiu, conforme o seu pai lhe ordenou. Olha para quem está perto de você e diz: obedecer tardiamente é desobediência. Você corre o risco de perder o que Deus tem para você. Queridos, no versículo 16, quando a Bíblia diz que Golias vinha de manhã e de tarde, Davi tinha saído muito cedo, ou seja, ele chegou bem na hora que o gigante estava subindo. Bem na hora que ele estava dizendo: tem aí alguém para lutar contra mim? Cadê o corajoso? Bem na hora. Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que se Davi tivesse deixado para sair 8 horas da manhã e não de madrugada como ele saiu, ele tinha perdido a hora da afronta do gigante. E se ele perde a hora da afronta do gigante, ele não teria a oportunidade de vê-lo, ele não teria a oportunidade de matá-lo, e tampouco teria tido a oportunidade de ir para o trono e ser rei de Israel. Percebeu como é importante você obedecer a Deus na hora, no dia que Ele manda, no tempo que Ele manda, para você não perder a conexão? Porque a Bíblia diz, amados, que ele vinha de manhã e sumia, depois ele vinha só no final do dia. E Davi se apressou em obedecer o pai. Tenha pressa em obedecer a Deus. Porque se você tiver pressa e estiver no ambiente correto, Davi estava no ambiente correto. Mas ele podia achar que o ambiente dele era lá, cuidando das ovelhas, que era o serviço dele. Mas ele entendeu que precisava cumprir a ordem do pai. E foi lá naquele lugar que o Golias revelou quem era Davi. Diga para quem está perto de você: às vezes o teu gigante é quem vai revelar quem você é. Às vezes é ele que vai entregar o que você tem para receber. E eu quero finalizar dizendo para você. 20h15, eu nem perguntei que horas que o culto terminava, mas é 8h15. Já que eu vou pedir para você ficar de pé. Meu marido está dizendo: acaba essa palavra. Eu quero orar com você, antes de concluir, e lhe dando uma direção. Os ambientes, eles fazem com que nós recebemos a revelação daquilo que nós não temos para o tempo que a gente está vivendo. Por exemplo, no dia que teve a conferência profética na Ágape, uma mulher que eu não conheço, ela ouviu uma mensagem minha na internet falando de ambientes. Que ambientes são proféticos, que ambientes têm resposta, e ela já tinha decidido que não ia para a conferência. Mas depois dessa palavra ela decidiu ir. E quando ela chegou lá, ela disse assim: pastora, deixa eu me apresentar, eu sou a fulana de tal, eu não vinha para essa conferência, mas eu ouvi um vídeo seu, falando do poder do ambiente, de como é profético estar nos lugares corretos, onde Deus está se manifestando. Pastora, e aqui, Deus me trouxe, me entregou uma palavra, e eu estou vivendo o cumprimento de algo que Deus me entregou nessa conferência. Eu alegrei o meu coração e quero dizer para você: esteja atento aos ambientes. Às vezes você pode achar: é só mais um culto de domingo. Falte não. É só mais uma célula, não falte não. É só mais uma confraternização que o pastor marcou, não falte não. É só mais um encontro, deixa para outro, não falte não. Esteja juntos, porque ambientes mudam a história de pessoas. Um dia Ana estava querendo um filho. E ela estava na sua casa. E a Bíblia diz que ela era uma mulher de Deus, que subia para orar. Todo ano ela ia na casa do Senhor. Mas, amados, ela podia orar na casa dela. Podia ou não podia? Deus está lá na sua casa? Tá. Deus está em qualquer lugar que você estiver, porque quem carrega Ele é você. Mas Ana decidiu buscar o filho que ela tanto queria em Siló.
Porque lá existia um homem de Deus. Lá existia um ambiente propício para Deus se manifestar. E esse ambiente está aqui nesse lugar hoje. Esse ambiente profético, eu quero pedir para você ficar de pé. Eu quero orar por você, para que o Senhor lhe dê direção nesse tempo, de tomar as decisões acertadas, para você viver aquilo que Deus tem. Olha para quem está perto de você e diz: olha, decisões decidem destinos. E se você já sabe disso, amados, a partir de hoje, lute para você não decidir só por sentimento. Seja guiado por princípios e não por sentimento. Eu e você vamos nos zangar, vamos nos chatear, vamos nos magoar, vamos ter vários sentimentos. Mas nós não vamos decidir por conta deles, porque quem governa a nossa vida é o Senhor. Nós vamos decidir pelos princípios que Deus já estabeleceu. E um deles é orar ao Senhor e perguntar qual é a vontade dEle antes de agir. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu quero te adorar pela vida dessa igreja. Deus, eu quero engrandecer o teu nome.